Bom dia, bom dia! Vamos chegando para mais um despertar. Como é que você está? Como é que você está começando essa segunda-feira? Vamos levantando dessa cama, vamos construir um dia maravilhoso, um dia abençoado. Vai vencendo esses 5 segundos que tá aí querendo deixar você preso nessa cama e vai falando obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigada, Pai, por mais um despertar, por mais um amanhecer, Senhor. Nós queremos te louvar e te agradecer, Pai querido, Pai amado, por mais um dia. O que você quer agradecer nessa manhã? Escreve para mim, que eu quero ler aqui o que você quer agradecer nessa manhã. Já chega agradecendo, já chega dizendo obrigada, Deus, obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Pai, pela minha saúde. O que você quer declarar hoje? A gratidão é um momento de declaração. Então, o que você quer agradecer? Escreve para mim. É a tua declaração de fé, é a tua declaração de ousadia. O que você quer agradecer hoje? Todas as coisas que já estão certas para essa semana. Aquilo que você está na expectativa e nós queremos declarar nessa manhã que essa semana será uma semana de respostas. Será uma semana onde você vai se surpreender com as coisas incríveis que vai acontecer. Será uma semana extraordinária. Sim, Senhor, nós queremos agradecer essa semana maravilhosa, extraordinária que começa, que se inicia. Nós queremos agradecer por todas as bênçãos que já está sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, nessa semana maravilhosa que está começando, que hoje é o segundo dia. Ontem foi o primeiro. E como é que foi seu primeiro dia da semana? Às vezes você acha que o primeiro dia da semana é a segunda-feira. Não, o primeiro dia foi domingo. Como é que foi a sua primícia? Como é que foi o seu primeiro dia? Como é que foi o dia de ontem? Esse dia de ontem vai definir essa semana. Cada dia tem um pedacinho da definição de como você começou. Mas a Bíblia fala que muito melhor é o fim do que o começo. Então, cada dia que você constrói, cada dia que você dedica, é uma etapa que você está vencendo a caminho daquilo que você tem como expectativa para essa semana. Então, o que você quer agradecer? Tem gente agradecendo pela família, as bênçãos, a saúde. Ei, Tere, obrigada pelo dom da vida, pelo dom da família, pela semana abundante, maravilhosa, não é? Muito bom, maravilhoso estar aqui com vocês em mais um despertar, muito incrível. Quero agradecer a presença de todos, dizer que essa semana vai ser uma semana extraordinária. Nós estamos aí na semana despertar e cada dia a gente está trazendo um tema aqui para vocês, porque a gente entende que aqui é um momento não só de profundidade, é um momento de ativação, é um momento não só de profundidade espiritual, mas de ativação de espírito e mente. Porque todas as vezes que a gente se propõe a começar o nosso dia de uma maneira diferente, as coisas acontecem diferente. Então, quando você dá espaço para a primeira hora do seu dia, você ativar, você conhecer algo da palavra, você ativar essa questão, essa conexão com Deus, tudo flui diferente.
Então que você possa nessa manhã falar obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Pai, pela minha história. Obrigada porque hoje será um dia maravilhoso, será um dia abençoado. Mete um sorrisão nessa cara e já começa o dia no 12. Bora? Bora para mais um dia? É isso aí. Então vamos convidar mais pessoas para essa live. Já começa encaminhando aqui, ó, esse aviãozinho aqui, ó, encaminha para todo mundo, para poder o povo despertar e ver que você já tá no movimento, para o povo ver que você já está também lembrando de cada uma das pessoas que você vai enviar esse convite para estar aqui na live. Você tá lembrando dessas pessoas, você tá falando, olha, vamos para cima, vamos despertar comigo, vamos para cima, vamos acordar e fazer um dia maravilhoso. Então é sobre isso. A gente vai falar hoje sobre o despertar da capacidade. O que é capacidade, né? Quando a gente fala, liguei aqui também no canal Y, tá? Tem gente que tem um pouquinho mais de facilidade para assistir no canal Y, então a gente está transmitindo nos dois canais, tá bom? Então vocês ficam aí à vontade para assistir no canal que lhe for mais tranquilo, tá bom? Tô transmitindo aqui nos dois canais, muito bem. Isso aí. Então, quando a gente fala sobre despertar da capacidade, a gente está aqui lendo a Bíblia e no meio de tudo isso a gente vai analisando e complementando algumas coisas, e cada dia nessa semana, essa semana despertar, a gente vai trazer algo para poder aprofundar, para não só desenvolver a espiritualidade, mas também a nossa mente, a nossa visão sobre muitas coisas. E hoje a gente vai falar sobre despertar da capacidade, tá? O que é capacidade para você? O que é habilidade? O que é capacidade? Você precisa entender que o objetivo principal dessas lives do despertar é impulsionar você, é levar você para um outro nível, é tirar você da zona de conforto, é te cutucar de alguma maneira. Eu não tô aqui para simplesmente ser gentil e te dar um bom dia feliz. Eu tô aqui para fazer você ir para um nível de reflexão onde você vai olhar para onde você tá e desejar onde você quer chegar e construir uma rota clara para isso. Então todas as vezes que você se ativa, você entra nesse movimento. Quando a pessoa ela não está ativada, como a gente falou na sexta-feira, quando a pessoa só está motivada, ela não tem força para poder ir à frente. Agora, quando ela tem um motivo para agir e ela se ativa perante a isso, tudo muda. Agora, a gente começa a aprofundar nessa questão das habilidades. O que é a capacidade? Nada mais é do que habilidade. Então, muitas pessoas perguntam, né? Qual habilidade eu tenho, qual a capacidade eu tenho, eu sei fazer, eu não sei fazer. O que é sinônimo de capacidade? Então, sinônimo de capacidade é aptidão, é competência, é estar preparado, é estar habilitado. Então, todas as vezes que alguém pergunta assim, o que é ser capaz de fazer alguma coisa, o que é ser capaz de construir alguma coisa nova, o que é ser capaz? Como que eu me torno capaz? A capacidade é possível desenvolver, gente? A capacidade é. Tem muita gente que nasce habilidoso, nasce eficiente, né? Nasce inteligente com alguma situação, tem um dom para desenvolver isso, tem uma habilidade para desenvolver alguma coisa. O que você tem habilidade de fazer? Cada pessoa tem uma habilidade específica, né? Então, o que é a capacidade? Capacidade nada mais é do que habilidade. Tá? É a habilidade, e toda habilidade ela pode ser desenvolvida. Então, qual que é o objetivo das lives do despertar? O objetivo das lives, nós já estamos aí há 616 dias fazendo essas lives, de verdade é ativar você na tua melhor versão, é ativar o teu dia, é fazer com que você ative espírito, esse, e aí depois nós vamos ativar o corpo. Por isso que todos os dias eu já faço a live com roupa de treino, porque acabou aqui, eu vou correr pro meu treino, tá? Então a gente faz esse impulso juntos para que a gente juntos desenvolva a nossa melhor versão. A nossa melhor versão não tem como ser desenvolvida simplesmente por uma esfera ou por outra, tem que ser um alinhamento das três. Então todas as vezes que eu entendo para onde eu tô indo, o que eu quero, e eu me mantenho ativado, as coisas mudam o jogo. Então, a gente, com o movimento despertar, qual é o grande sentido do movimento despertar?
é você entender que é necessário sim estar ativado todos os dias, é você se ativar todos os dias. Então quando a gente fala dessas lives despertar, eu vou falar para vocês que me emociona muito. Sempre eu falo isso, porque todos os dias tem gente nova aqui, que tem alguém novo por aqui. Vai escrevendo aí de qual cidade você está falando, qual cidade você representa. Quero convidar também que coloque aqui um coração amarelo, todas as anjas do despertar, um coração verde, os especialistas em quebrar recordes do Meta 23, e um coração azul, todos os oficiais imparáveis, aqueles que já passaram pelo método SSS e que se tornaram oficiais imparáveis. Coloca um coração azul aí pra mim. É isso aí, vamos pra cima. Tem gente de Mirassol, tem gente de Minas, Rio de Janeiro. Vai colocando aí qual cidade você está. E vamos movimentando essa live de hoje. Interior de São Paulo. Ei, Léo Fox, muito bom. Bom dia, bom dia. Então a gente vai começar aqui hoje no despertar da capacidade, tá? Então o que é capacidade? Capacidade é tudo aquilo, é toda habilidade que você pode desenvolver. A capacidade e a habilidade é uma coisa só, tá? Em suma, se trata de poder realizar uma tarefa. O que é uma capacidade? É você dizer que tem competência, habilidade para desempenhar uma tarefa. Se você não é capaz ainda, não tem problema de fazer uma tarefa XYZ, porque toda habilidade ela pode ser desenvolvida. Então, capacidade é um sinônimo de habilidade, tá? Então, coloca aí, capacidade é um sinônimo de habilidade. Então, todas as vezes que você observa uma situação, que você vê algo e você fala assim, poxa, eu não tenho essa habilidade. Vou dar um exemplo muito simples. A pessoa que não sabe fazer um laço. Isso é uma habilidade. Uma habilidade que alguém foi lá, ou nasceu com ela porque tem dom de fazer coisas artesanais, ou desenvolveu uma habilidade, desenvolveu a capacidade para fazer aquilo. Então, o que é ser capaz? É ter a habilidade, é ter a técnica para fazer aquilo, é ser um entendido sobre aquele assunto, de alguma maneira ter o talento para fazer aquilo. Então, algumas pessoas nascem com habilidade, com capacidade para desenvolver algo, ou tem algumas pessoas que desenvolvem. O que eu quero que vocês entendam é que toda habilidade ela pode ser aprendida e desenvolvida. Toda habilidade ela pode ser desenvolvida e aprendida. E todas as habilidades, inclusive, que a gente tem falado aqui. Todas as coisas na nossa história que a gente toma decisão, a gente consegue chegar lá desde que a gente se propõe a aprender, a fazer, a se desenvolver, a treinar de novo, a treinar de novo. Tudo aquilo que você desenvolve, e a gente fala que existem 10 mil horas, né? As 10 mil horas são mágicas. Quando você atinge 10 mil horas fazendo a mesma coisa, você se tornou imparável naquilo, você se tornou expert em fazer aquilo. Então, todas as vezes que eu quero fazer algo que eu não tenho a capacidade, ou seja, habilidade, eu não nasci sabendo. Vamos usar o exemplo de ser líder. Tem muita gente que fala, nossa, eu não tenho habilidade para liderança. Pode ser desenvolvido. Eu não sei vender. Pode ser desenvolvido. Toda habilidade, tanto de venda quanto de liderança, sobre qualquer coisa, você pode desenvolver. Então, vamos lá. Capacidade é sinônimo de habilidade, tá? E aí, quando a gente volta aqui para Marcos, a gente está lendo a Bíblia e a gente está trazendo alguns temas diferentes para que você possa aprofundar nessa parte também da mentalidade, tá? Então a gente tá fazendo aqui essa semana um intensivão aí no 12, porque justamente daqui uns dias a gente vai ter uma masterclass para desenvolvimento de habilidade. Então a gente vai ter uma masterclass no dia 30, onde nós vamos despertar a sua capacidade de vender. Então o nome dessa masterclass vai ser Venda Mais, e essa masterclass vai destravar o teu potencial nas vendas. É isso aí, vai ser 3 horas a 4 horas de masterclass. Gente, vai ser uma média de 4 horas de masterclass. A gente vai dar todo, a gente vai aprofundar tudo sobre vendas. Então você vai multiplicar seus resultados. Então eu quero que você já se programa para o dia 30 agora de outubro, às 19 horas, você vai ter uma masterclass para aprender tudo sobre vendas. Então, o nome da masterclass é Venda Mais, tá? A gente vai estar colocando todas as informações nos stories e você pode colocar aí DNA no comentário que você vai receber informações para participar dessa masterclass, tá?
Se você colocar aí no comentário DNA, você vai receber informações para participar dessa Masterclass e depois também a gente vai estar divulgando aí o link para vocês poderem conhecer um pouco mais, tá? E já adquirir a sua participação para essa Masterclass, tá bom? Então vamos lá. Eu quero falar para vocês que nós estamos aqui em Marcos 10 e a gente começou a falar Marcos 10, 13. E Jesus e as crianças, ele fala o seguinte, que alguns traziam as crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos as repreendiam, falavam, não, o mestre está cansado, deixa para depois. E quando Jesus viu isso, ele ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo a verdade, quem nunca receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Então, a gente comentou outro dia sobre isso, né? O quanto Jesus, ele ama as crianças, o quanto Jesus, ele fala em vários momentos da palavra que tinha que deixar ir a ele todas as crianças, o quanto na palavra fala que ele ama as pessoas que têm um coração como de uma criança. Então, seguindo aqui, a gente vai entrar na passagem do jovem rico, que é uma passagem que eu gosto muito, que ensina muito, né? Então, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Era um herdeiro ali na frente dele. Jesus lhes respondeu, por que você me chama de bom? Porque ele fala, bom mestre. Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganará ninguém, honra teu pai, honra tua mãe. E Jesus, ele falou os mandamentos que aquele povo seguia, os mandamentos ali. E ele falou, e ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ou seja, desde a adolescência eu tenho feito tudo que precisa ser feito, eu tenho feito baseado aos mandamentos. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. E aquele jovem rico, ele declarou, e Jesus olhou para ele e o amou. Mas disse uma coisa, falta uma coisa para você. E óbvio que o que Jesus estava querendo dizer ali, e é muito importante você entender o contexto do que está sendo narrado na Bíblia, para que você não se escandalize, não arrume justificativas erradas para a vida que você está tendo. Presta atenção. Ele falou o seguinte, falta somente uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O que Jesus estava querendo falar para aquele jovem rico nas entrelinhas? Não era que ele precisava ser pobre para herdar o reino dos céus. Não era que ele precisava não ter pobreza financeira para ele acessar o reino dos céus. Não era isso que Jesus estava querendo falar para ele. Jesus estava querendo falar para aquele jovem que era tão obediente, que fazia tantas coisas incríveis, que o que estava dominando o coração dele era o dinheiro. O dinheiro estava tendo um grau de importância muito grande na vida daquele jovem. E por isso, Jesus respondeu. Presta atenção que Jesus respondeu a pergunta do jovem no meio de uma conversa. Então, quando o jovem pergunta, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Jesus fez algumas perguntas para ele, mas depois respondeu. Falta somente uma coisa para você herdar a vida eterna. É cuidar daquilo que você deixa entrar no seu coração. É cuidar daquilo que você carrega no seu coração. É cuidar daquilo que você abastece no seu coração. Diante disso, o jovem não entendeu as entrelinhas, porque Jesus ele sempre falava de uma maneira que somente entendedores iam entender. E aí, diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Mas o problema não estava na riqueza. O problema estava onde aquele jovem estava colocando a sua felicidade. Aonde aquele jovem estava colocando a sua alegria. Ou seja, o seu coração estava dominado. A riqueza havia tomado conta do seu coração. E aí,
Diante disso, ele ficou abatido. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Por que é difícil aos ricos entrar no reino de Deus? Não é porque o rico é impuro ou puro, ou porque o dinheiro é bom ou é mal. Não, não é por isso. Deus está querendo dizer, Jesus está querendo dizer aqui nesse momento, que é difícil entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a maioria das pessoas substituem a importância e invertem os seus valores. As pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. A maioria das pessoas dão muita importância ao dinheiro. Então, todas as vezes que você deixa o seu coração ser consumido, ser levado por algo que não é em primeiro lugar a Deus, tudo muda, tudo fica difícil. Então, o que Jesus está falando aqui para os discípulos? Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Por quê? Porque está colocando em primeiro lugar aquilo que não tem que vir em primeiro lugar. Está dando uma importância muito exacerbada para o dinheiro. Está dando uma importância que realmente não faz sentido. Por quê? Porque quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar na sua vida, você se torna escasso. E aí, pode ser que muitas pessoas que tenham muito dinheiro, elas se tornem também escassas. Por quê? Escasso não é só aquele que não tem. Escasso é aquele que não sabe desfrutar. Escasso é aquele que coloca a sua visão toda no dinheiro. O dinheiro acaba sendo um rei na vida da pessoa. E aí, ele segue. Os discípulos ficaram admirados com aquelas palavras e ficaram olhando para Jesus. E Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil para um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha o que Jesus está falando aqui. É mais difícil entrar no reino. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntando uns aos outros: então quem poderá ser salvo? E Jesus olhou para eles e disse: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para seguir-te. E Jesus respondeu: digo a verdade, presta atenção nisso aqui. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, quando a gente olha para tudo isso, o que está querendo dizer aqui, né? Só para contextualizar um pouquinho essa história para vocês. Lá naquela época, o que era fundo? Vocês precisam entender o que é fundo. Muitas pessoas acham que buraco de uma agulha, ou fundo de uma agulha, é a agulha de costura. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem dois contextos daquela época, tá? Um deles é que a agulha era um posto alfandegário. Presta atenção. A agulha era um posto alfandegário, tá? Que fazia com que ali passassem todos os mercadores. Todo mundo que vinha tinha que passar por aquele posto alfandegário. E era um lugar pequeno e estreito. Então, tem dois contextos. Um que era isso e o outro que era como se fosse o fundo era como se fosse um buraco, era um buraco esculpido numa pedra, que quando fechavam-se os portões da cidade por conta do horário, tinha que se passar por aquele buraco. Então, a agulha era esse buraco. Fundo de uma agulha era esse buraco aonde as pessoas tinham que passar ali, e era muito estreito, era muito pequeno. Então, para passar, quando Jesus fala o contexto, para passar um camelo pelo buraco de uma agulha, porque era baixo, né? Então, o camelo, ele tem o pescoço alto, ele tem que baixar para poder passar. Era impossível passar? Não, não era impossível passar. Dava para o camelo passar, mas era difícil, era apertado. Por quê? Então, essa teoria, né? Fundo de uma agulha era uma portinhola. Algumas pessoas falam que era um posto alfandegário e outras falam que era uma portinhola na lateral dos muros de Jerusalém, pelo qual passavam os pedestres quando os portões já estavam fechados. E ali as portinholas eram recentes, elas, em alguns lugares eles falaram que era até olho da agulha, alguns lugares buracos da agulha, fundo da agulha, tá? Não existe evidência que em Jerusalém
a maioria era realmente o posto alfandegário onde se cobrava os impostos, ou uma portinha onde tinha ali uma passagem que levantava e descia. E quando descia essa agulha, era difícil de passar embaixo. Então, quando as pessoas leem buraco de uma agulha, acha que o contexto no qual está sendo falado ali é o contexto de hoje. Então, para que a gente entenda a passagem, a Bíblia, é muito importante você entender o contexto daquela época. Todas as vezes que a gente tem o entendimento do contexto daquela época, fica mais fácil interpretar a palavra, porque Jesus ele usava muito o contexto daquela época. Então, quando a gente tem esse entendimento, fica mais fácil de você olhar e falar assim, poxa, entendi. Então, ele não estava se referindo ao buraquinho de uma agulha para passar um camelo, que é impossível, né? Passar um camelo por um buraco de uma agulha de costura. Mas aquele espaço era possível, só tinha que ter um ajuste. O que era um ajuste? O ajuste de espaço, o ajuste da capacidade do camelo de passar ali, um jeitinho de passar ali por aquele buraco. Era possível? Era, mas tinha que ter um ajuste. O que é esse ajuste? O ajuste do coração. Então, quando Jesus ele fala para o jovem rico, larga tudo, era justamente para testar aquele jovem rico naquilo que era ou não prioridade para ele. A maioria, quando lê essa passagem, pensa, poxa, tem que ser pobre para entrar no reino de Deus. E muitas pessoas ensinam e têm essa crença de limitação, essa crença da escassez. Muitas religiões pregaram de maneira errada que para ter o reino dos céus você tem que ser pobre. E confundem humildade com pobreza. E todas as vezes que você confunde humildade com pobreza, você está errando toda a interpretação. Por quê? A humildade, você pode ter todo o dinheiro do mundo e continuar sendo humilde. Agora, a pobreza já é um estado emocional no qual o diabo, no qual o inimigo, ele se alegra muito. Porque todas as vezes que ele age naquilo que é financeiro, ele desestrutura. Por quê? Porque muitas pessoas colocam o dinheiro como o alicerce, como o fundamento para a felicidade e invertem os seus valores. Então, o que Jesus estava fazendo com aquele jovem rico? Ele estava provocando no jovem rico ele estava provocando naquele jovem rico uma reflexão sobre o que está dominando o meu coração, o que estou trazendo aqui comigo. Então Jesus foi brutal com ele, falou, vende tudo então, já que você quer me seguir, já que você quer o reino de Deus, vende tudo então e dá para os pobres. Mas não era porque ele necessariamente precisava vender tudo, não era porque ele necessariamente precisava vender tudo para ir seguir, era porque ele fez uma pergunta, para ir para o reino, para ter o reino, para herdar o reino de Deus, o que eu preciso fazer? E Jesus responde mais embaixo no meio da conversa, e ele fala de forma muito clara, olha, você precisa ter humildade, o seu coração ele precisa não estar focado só no dinheiro, o dinheiro não pode tomar o seu coração. Então a Bíblia ela é muito clara e profunda quando se remete ao coração. Quando você tem o entendimento de que o teu coração ele tem que ser cuidado, você tem que cuidar daquilo que toma conta do seu coração, é algo que vai mudar completamente a tua história e o teu grau de crescimento em alinhamento com Jesus e com a tua vida. Então, se você coloca o dinheiro em primeiro lugar, o jovem rico, a Flávia está escrevendo, ele tinha amor ao dinheiro. Então, o que Jesus está querendo dizer? O amor que você está colocando ao dinheiro não é o correto. Mas seria muito simples para Jesus chegar e falar assim, olha, você precisa tirar o dinheiro do seu coração. O jovem rico ia entender? Ele não ia entender. Então o que Jesus fez foi levar aquele jovem rico a uma reflexão. O que eu preciso fazer para estar? Ele fez uma pergunta, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus ele vem e coloca algo que cutuca o jovem rico. O tanto que o jovem rico, quando se imaginou sem dinheiro, como que ele ficou? Ele ficou triste, ele ficou perdido, ele ficou, olha aqui, a Bíblia fala que ele ficou abatido. Quando ele sequer se imaginou sem as riquezas dele, ele ficou triste e abatido. Por que isso aconteceu? Porque dentro do seu coração, aquilo que estava dominando o seu coração era aquilo que estava tendo o seu coração dele,
que era o dinheiro. Então a riqueza é o que estava dominando o coração daquele jovem rico. Ficou claro para vocês? O problema não está no dinheiro, o problema está na autoridade, no espaço que você dá para aquilo determinar a tua felicidade ou não na tua vida. Então por isso que muitas pessoas, quando estão com dinheiro, estão felizes. Quando estão sem dinheiro, estão tristes. Estão com dinheiro, estão felizes. Estão sem dinheiro, estão tristes. Só tá feliz no dia 5, quando tem o pagamento do mês. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, o que a gente precisa entender é que na vida, você precisa ter clareza daquilo que está dominando o teu coração. E todas as vezes que algo que não for Jesus estiver dominando o teu coração, você precisa sim se livrar daquilo ou corrigir esse sentimento dentro do teu coração. Eu falo que eu tenho aprendido muito com isso. E cada vez mais eu quero que a coisa que esteja em primeiro lugar na minha vida é essa intimidade que eu tenho com Deus. Isso para mim não tem preço. Não tem preço, não tem negociação. Então, o grau de felicidade que você vive, a intensidade que você vive, o grau de alegria que você desfruta, não pode estar vinculado ao ter. Porque todas as vezes que você está vinculado à tua alegria, o teu estado de felicidade ao ter, você está invertendo todos os valores. Então, existe lá aquela ter, fazer e ser, ou ser, fazer e ter. Então, quando eu sei quem eu sou, eu faço aquilo que preciso, eu vou ter constantemente aquilo que é necessário. Então, algumas pessoas invertem o grau, invertem essa ordem e colocam, eu preciso ter alguma coisa para ser feliz. Não, não é assim que funciona. Eu sou feliz, faço e tenho. Então, todas as vezes que eu estimulo em mim, eu ativo em mim, eu me automotivo, eu me autoativo todos os dias. Quando eu me ativo constantemente, o que eu tô tendo? O que eu tô tendo? Eu tô tendo uma maneira nova de performar e eu estou feliz, eu estou estimulando em minha felicidade. Quando eu estimulo em minha felicidade, eu consigo acessar lugares, coisas e uma alta performance para desenvolver e para poder acessar aquilo que já é meu. Ou seja, todas as vezes que eu espero que a minha felicidade está vinculada ao ter algo, você está acabando com a tua vida. Sabe por quê? Porque o dia que você alcançar aquilo, você vai falar assim, poxa, qual que é a próxima etapa agora para eu estar feliz? Aí você vai colocar a meta de ter algo adiante. E aí quando você alcançar aquele outro marco, aquela outra meta, aí você vai falar, nossa, o que precisa agora? Então você vai ter aquele momento de felicidade e já nos próximos minutos você já vai estar pensando, o que eu vou conquistar agora para poder ser feliz. A tua felicidade, ela não pode estar vinculada ao ter. A tua felicidade, ela tem que estar vinculada ao teu estado emocional que você desenvolve todos os dias, ao Espírito Santo de Deus, que ele vai te entregar toda a felicidade, toda a alegria. Jesus, ele tá o tempo todo do teu lado para poder te manter, independente do que estiver acontecendo ao seu redor, independente da situação financeira que tá ao teu redor. Isso tira a paz? Tira, mas quando você tá fazendo a sua parte, você confia, você não vai estar passando por desafio financeiro. Quando você faz a tua parte, você trabalha, você faz a sua parte, você é grato naquilo que você tem, você faz aquilo que precisa fazer, Deus vai fazer aquilo que lhe é impossível. Então, o que falta muitas vezes para as pessoas? Confiança naquele que tem tudo, todo o ouro e toda a prata, confiança em Deus e fazer a sua parte. Tem gente que passa a vida inteira só orando e não está fazendo a sua parte, esperando que Deus um dia vai fazer. Deus, ele vai fazer aquilo que lhe é impossível, não aquilo que é possível para você. Então, todas as vezes que a gente se levanta, que a gente toma posse e você fala, eu vou desfrutar dessa trajetória, desse caminho, não é porque isso vai te trazer a felicidade, porque a felicidade já precisa estar dentro de você. Você não precisa ter para poder ser feliz. Ao contrário, você precisa ser para poder fazer e para poder ter aquilo que você tanto deseja. Então, é um processo que tem que ser desenvolvido todos os dias. E Jesus foi muito claro com aquele jovem rico, e eu espero que eu tenha sido claro nesses, desmistificando tantas coisas que muitas vezes as pessoas falaram quando você era pequeno, tantas coisas que as pessoas jogaram dentro de você de lixo emocional para fazer com que você fosse um escasso na vida, para que você sofresse com a escassez, para que você sofresse com
a falta o tempo todo. Por quê? Porque o que é escassez, gente? A escassez é um bloqueio emocional que muitas vezes vem por essa repetição de crenças, repetição de situações na tua infância, que faz você olhar e falar assim, meu Deus, é isso mesmo. Por que eu tenho que ser rico? Eu não posso ser rico. Porque se eu for rico, se eu conquistar alguma coisa, eu não vou entrar no reino dos céus. E aí você começa a ter uma confusão dentro de você em relação ao seu merecimento. E aí o seu merecimento baixo, ele vai conquistar coisas pequenas. Quanto mais alto é o meu grau de merecimento, quanto mais filho eu me sinto, quanto mais herdeiro eu me sinto, mais eu vou acessar coisas incríveis. Então tudo isso chama frequência, tá? Todas as vezes que eu tenho essa limitação colocada, porque eu não posso ter condição, porque todo rico não vai para o céu, porque todos os ricos fizeram alguma coisa errada, eu estou me limitando e aceitando essa situação que eu estou vivendo e que muitas vezes Deus tem algo maior para você, algo grandioso para você, e você está ali limitado naquilo justamente por falta de interpretação, no caso da palavra, ou por crenças que foram jogadas sobre a tua vida, sobre a tua história. Então eu espero que você tenha tido muita clareza nessa explicação de hoje, que você sim deseje coisas grandiosas, mas que essas coisas grandiosas não dependam a sua felicidade. Ou seja, não é quando você tiver a sua casa, quando você tiver o seu carro dos sonhos, quando você tiver aquilo, o teu trabalho dando certo, e aí você vai estar feliz. Não, porque isso não vai fazer sentido. Eu te garanto que o topo profissional não é o que vai te trazer a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está firmada naquele que é o amor, aquele que é a felicidade, que é Deus, que é Jesus. Então todas as vezes que você está amparada com intimidade com Ele, não há essa coisa de ter que ter para poder ser. Você já acorda feliz, independente se na tua mesa tem um pão velho com manteiga, margarina para você comer, ou se você tem na sua mesa frutas e todas as coisas lindas de uma mesa de café da manhã. Não é isso que vai determinar a sua felicidade, porque a sua felicidade vai caminhar com você, e você vai olhar para aquilo que você tem, você vai falar, obrigada, Jesus, porque eu tenho isso, e eu vou hoje fazer a minha parte para poder conquistar algo melhor. Mas não é isso que vai determinar a sua alegria, a sua tristeza, que vai permitir depressão entrar. Então, gente, que nessa manhã você possa olhar para todos esses sentimentos e, assim como aquele jovem rico, imaginar, se eu perdesse tudo hoje, como ficaria o meu coração? Gente, de verdade, eu construiria tudo de novo e eu não perderia a minha felicidade. Eu quero falar para vocês que a gente precisa entender que na vida, às vezes você passa por momentos, é normal às vezes passar por momentos, mas todas as vezes que você olha para um momento que você está enfrentando um desafio e você se coloca numa posição de vítima, que você se coloca numa posição de coitado, você está colocando o seu coração em alguma outra coisa. Alguma outra coisa está dominando o seu coração. Então analisa aquilo que domina o seu coração e não permita que a sua felicidade seja levada por qualquer circunstância que apareça, tá bom? E pra gente falar um pouquinho mais sobre isso, vou deixar de tarefa, né, para vocês lerem aí Marcos 10, de 13 a 31. E você tirar suas conclusões agora com esse entendimento do que é fundo da agulha, buraco da agulha, para que você tenha entendimento daquilo que Jesus quer falar ao seu coração. Leia também, medite a palavra, porque isso vai fazer toda a diferença. E eu quero te falar que habilidade até para pensar diferente é algo que você pode desenvolver. Então todas as vezes que eu estimulo pensar, que eu estimulo ter entendimento e conhecimento, eu tô indo para um outro nível. Agora o conhecimento sem habilidade não adianta nada. Eu posso ter o conhecimento de como dar um laço. Tô usando o exemplo de um laço porque eu não levo muito jeito para fazer laço. Mas quando eu pratico, eu desenvolvo uma habilidade, eu desenvolvo a capacidade para fazer aquilo bem feito. Então todas as vezes que eu entendo que eu preciso desenvolver alguma coisa na minha vida, seja habilidade, seja capacidade para lidar com finanças, seja capacidade para poder ter mais clareza no meu dia a dia, seja capacidade para executar, para organizar o meu tempo. Grace, eu não sei fazer gestão da minha vida, tá tudo bagunçado aqui, eu não tô conseguindo organizar a minha vida, por isso você não tá vendendo, por isso você não tá tendo multiplicação no seu negócio, por isso você não tá sendo um bom líder. Por isso você não tá, se tá bagunçado em um aspecto da tua vida, tá bagunçado em todos os outros aspectos.
Por quê? Porque todas as vezes que eu não organizo a minha história, a minha vida, eu não faço uma boa gestão daquilo tudo que eu tenho. E aí, Grace, mas eu não sei fazer essa gestão da minha vida. Minha vida tá toda desorganizada, tá toda bagunçada. Por quê? Porque a habilidade é desenvolvida. Presta atenção. A habilidade você pode desenvolver. Você não foi projetado nem treinado para isso. É normal. Às vezes você veio de uma família totalmente bagunçada que nunca te ensinou isso. Então é normal você não saber fazer. Agora, se taxar como essa pessoa que não sabe porque não é, aí é complicado. Então você precisa tomar a decisão. Qual habilidade eu preciso desenvolver? Qual a capacidade eu preciso desenvolver? Eu preciso desenvolver uma capacidade de ser mais organizado com a minha casa? Vai organizar a sua casa. É fazendo que a habilidade vai ser desenvolvida. Não existe como. Você tem que obter. Para você desenvolver a capacidade, você precisa desenvolver conhecimento. Vocês tiveram conhecimento hoje. Vocês tiveram ali a explicação sobre o buraco da agulha, sobre essa história do jovem rico. Então você vai ter conhecimento. Quando você desenvolve conhecimento, tá? Você tem que partir para uma outra parte, que é desenvolvimento de habilidade. E aí você vai ter o conhecimento e colocar o conhecimento em prática. Não adianta só ter o conhecimento e você não colocar o conhecimento para rodar, para praticar. Não adianta que eu vir aqui dar uma aula para vocês de como fazer abordagem de vendas. É lindo, vocês vão anotar tudo, mas você vai falar, não deu certo. Claro, você não foi pra rua praticar. Então, se você vai pra rua praticar, se você vai fazer aquilo que é a sua parte, o resultado vai vir. Então, por isso que eu quero falar pra vocês que a habilidade, ela é desenvolvida. Capacidade é igual a habilidade. E toda capacidade você pode desenvolver, desde que você queira, desde que você tome uma decisão, desde que você entenda que isso é importante para você. E da mesma maneira que muitas pessoas vêm me pedir, Grace, eu preciso aprender a vender mais, eu preciso desenvolver a minha liderança, eu preciso aprender a ser mais, fazer uma boa gestão da minha casa. Eu falo para vocês, tudo é capacidade desenvolvida. Você pode desenvolver. Eu não nasci sabendo. Eu era uma menina cheia de timidez, cheia de dificuldade para um monte de coisa, e eu me desenvolvi. Ou seja, é possível, e é sobre isso que eu quero entregar para vocês no dia 30. A gente vai ter aqui, dia 30, uma masterclass chamada Venda Mais. E eu não sei se você precisa vender mais, se vender mais. Eu não sei se você precisa se posicionar diferente no mercado. Eu não sei se você precisa vender mais o seu produto, vender mais o seu serviço. Eu sei que resultado todo mundo ama. E eu quero entregar para vocês a fórmula para vocês atingirem esse resultado diferente com as vendas. Ou seja, não tem como você ter mais resultado se você não se posicionar diferente como um excelente vendedor daquilo que você carrega. Então eu quero te convidar, você que está aqui hoje nessa live Despertar, a despertar a sua capacidade. E se você quer despertar a sua capacidade de venda, já coloca na agenda aí, dia 30/10, a Masterclass Venda Mais. Escreve, comenta aqui, ó, DNA na live, comenta DNA na live, que você vai receber o link para você cair para dentro dessa Masterclass, tá? Então você vai receber o link para você cair para dentro dessa Masterclass que vai acontecer no dia 30/10. Então, se você não adquiriu ainda, adquira a sua participação na Masterclass Venda Mais. O que a gente vai falar lá? Desenvolvimento de habilidade de vendas. A habilidade, ela pode ser treinada. Agora, eu estou disposto a treinar essa habilidade? Eu vou te dar todas as ferramentas, eu vou te dar todo o caminho, eu vou te dar toda a direção, mas você vai precisar fazer a sua parte. Então, se a capacidade de venda não está alinhada hoje dentro da tua vida, da tua história, não, é por isso que talvez você está se sentindo aí, ó, na posição de bater na trave, aquele sentimento horroroso de fracasso, que é horrível. O sentimento de fracasso é horrível, já tive ele muitas vezes. Até aprender todas as técnicas que eu vou ensinar para vocês nessa Masterclass que vai durar de 3 a 4 horas, tá? Então vai ser uma média de 4 horas, nós vamos ficar juntinho no dia 30. Só tem hora para começar, não tem hora para terminar essa Masterclass. Então já prepara, dia 30, das 7 em diante. Por que, Grace, dia 30? Porque nós vamos trabalhar novembro e dezembro para fechar esse ano com chave de ouro, para que você desenvolva habilidade. Lembra que aqui nós estamos fazendo o quê? A gente está falando sobre mentalidade todos os dias e espiritualidade. Nós estamos todos os dias aqui, ó, agarradinho aqui na palavra, para que a gente possa ter conhecimento e ativação espiritual. Esse desenvolvimento de habilidade nós vamos ter lá no dia 30/10, às 7 horas da noite. Se você quer estar dentro, escreve aí DNA que você vai receber o teu
link para você adquirir, tá? Vai ser online, então em qualquer lugar do mundo você pode adquirir a Masterclass Venda Mais. E vai ser um prazer para mim treinar a sua habilidade e fazer acontecer. Então, gente, é isso por hoje. Vamos para cima de construir um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia extraordinário, um dia no qual você vai se orgulhar da alta performance que você vai ter. E lembre-se, não vincule a sua felicidade ao seu estado financeiro, não vincule a sua felicidade ao ter. Vincule ao Espírito Santo, ao preencher o seu coração daquilo que realmente faz sentido, tá bom? E o mais, tudo vai ser adicionado para você numa multiplicação muito intensa, no 12, tá bom? Gente, é isso por hoje, uma semana maravilhosa, uma semana incrível, que vocês tenham aí um dia extraordinário também, tá bom? Nós falamos hoje, alguém perguntou ali, o versículo, nós falamos de Marcos 10, de 13 a 31. Beijo no coração de vocês.